Entre as décadas de 60 e 80, o Brasil e a Argentina desenvolveram programas nucleares. Para muita gente de um e do outro lado, isso era um problema, porque à época os dois países estavam no auge de sua rivalidade diplomática e geopolítica na América do Sul. Durante muitos anos, nesse período, diplomatas dos dois lados tentaram montar uma série de acordos para reduzir a desconfiança de ambos os lados na questão nuclear. Parte do argumento deles era que ao reduzir essas desconfianças mútuas, também seria mitigada a desconfiança típica à época que havia em Washington e nas capitais europeias a respeito das ambições nucleares do Brasil e da Argentina. À época, muita gente acreditava que os dois países estavam trabalhando sério para produzir uma bomba nuclear. Ao longo dos últimos 10 anos, documentos em arquivos nos dois países, na Europa e nos Estados Unidos, foram abertos. E o CPDOC fez um esforço grande para encontrar essa documentação, selecioná-la e começar a contar a história do que foi que aconteceu. Como parte dessa iniciativa, a gente decidiu fazer uma inovação. A gente decidiu apostar no método da história oral crítica. A história oral crítica é uma tentativa de usar o método da história oral, de entrevistas em profundidade, com uma coletividade. Em vez de entrevistar indivíduos sozinhos, entrevista-se um grupo de negociadores que em determinado momento histórico trabalharam juntos. Para isso, a gente juntou aqui no Rio de Janeiro, ao longo de 3 dias, negociadores do Brasil e da Argentina. Trabalhamos nesses 3 dias tentando entender qual era a lógica à época que informava cada um dos lados. Confrontamos essas pessoas com o argumento das outras e confrontamos a todos com a documentação primária. O exercício foi fascinante, só que a gente não tinha conhecimento e não tinha prática nisso. Para isso a gente contou com o apoio inestimável do nosso parceiro Nicholas Wheeler, professor da Universidade de Birmingham, no Reino Unido. I first conceived the idea of employing the critical war history methodology after meeting John Tierman, who's also going to be a participant in the workshop. And John has been involved in developing and applying this methodology to the case of US-Iranian relations. It was actually first kind of used in relation to the Cuban Missile Crisis and the Vietnam War by 2 American political scientists, Jim Blight and Janet Lang. And since then it's been applied to a number of different cases. But as Matthias says, it's never been applied to Argentina, Brazil. Yo diría que la mayor desconfianza que había entre los dos países estaba más en el nivel político, diplomático y algún sector militar, que no en la población ni en las demás actividades, y mucho que menos en la actividad nuclear. Si uno lee toda la documentación que prolijamente han tenido nuestros amigos, han hecho el esfuerzo de juntar, uno ve que de los dos lados siempre hubo una buena disposición a nivel técnico y un deseo de colaborar con la otra parte. Y que inclusive los niveles diplomáticos nunca se opusieron. Lo que sí jugaron con la oportunidad de llegar al acuerdo, sobre todo cuando estaba el obstáculo de Itaipú de por medio. Y eso lo ve uno en las notas de la Cancillería Argentina y en la de Cancillería de Brasil, en Itamaraty. Ninguno se opuso nunca. Pero siempre, bueno, hay que buscar, o vamos a usar esto como carta de cambio o de negociación. Por eso que yo creo que la percepción de los diplomáticos, que vuelvo a repetir, les reconozco que son los que están en la trinchera política, en la relación diaria, tal vez está un poco más exacerbada que la que teníamos los demás, de los que estábamos en otros lados. Y en cuanto, como es miembro de las Fuerzas Armadas, creo que acá no hay ningún otro ex miembro de las Fuerzas Armadas, voy a hacer una confesión. El hecho de que uno elija como hipótesis de guerra, una hipótesis de guerra determinada, es una de las formas que tienen las Fuerzas Armadas de justificar su existencia y su equipamiento y su presupuesto. Entonces, la Argentina también tenía una hipótesis de guerra que era mucho más complicada.
era pelear al mismo tiempo contra Brasil y Chile, porque se partía de la base que Chile iba a aprovechar la oportunidad de una guerra con Brasil para recuperar los territorios que ellos suponían que la Argentina había, en la Patagonia se había quedado con ellos. Com relação a esse ponto, eu testemunhei um episódio absolutamente diferente durante, eu acho que o primeiro ano do governo Sarney. O ministro das Relações Exteriores, então, era o Setúbal, Olavo Setúbal, e o general Leônidas convocou o Ministério das Relações Exteriores para uma reunião sobre a cooperação com a Argentina. Então, o tema era o perigo argentino. Esse era o tema. A Argentina era uma potência militar extraordinária, que se houvesse uma guerra entre Brasil e Argentina, a munição brasileira duraria para 5 horas. Eu não sou capaz de me lembrar de tudo, mas era algo tão surpreendente. De repente, se fosse verdade, nós estaríamos, éramos vizinhos dos Estados Unidos ou da União Soviética. Yo creo que para la Argentina la idea de que Brasil quisiera desenvolver una tecnología autónoma era una idea totalmente no solamente aceptada, sino considerada como inevitable. Brasil ya tenía un desenvolvimiento que lo hacía totalmente reacio a la idea de tener dependencia extranjera total en un área delicada como la nuclear, como por otra parte se lo veía en otras áreas que estaban en pleno desenvolvimiento, como la espacial y sobre todo la industria aeronáutica, ¿no? Que en ese momento ya mostraba que tenía realmente alas para volar en el sentido estricto, en el sentido figurativo de la palabra. De manera que podemos decir que realmente estamos hablando del año 79, no hubo ninguna preocupación en Buenos Aires y no fue tema de conversación, que es lo que no fue tema de conversación en los niveles diplomáticos. Por supuesto que el arribo de Figueredo cambió el clima, no hay la menor duda. Por de pronto hay un problema de personalidades. El general Geisel era una persona distante, un poco imponente y más bien fría, y el general Figueredo era un hombre cálido. Poco a poco el conflicto de Itaipú había ido amainando en la medida en que avanzaban las posibilidades de encontrar una solución concreta, y el canciller Guerrero, sin la menor duda, estaba en la línea de la solución del problema. No me atrevo a observar lo que quien conocía mejor que nadie a Silvera, dijo que en última instancia él no quería una solución, lo que es posible. Pero también es cierto que el canciller que llegó se encontró con todo el problema resuelto. Cuando vino el presidente Figueredo a la Argentina, con el problema ya solucionado y con el entusiasmo que en muchos sectores había provocado la superación de esa crisis tan importante, quedó el camino abierto para que se suscribieran muchos otros convenios e inclusive para que se avanzara modestamente en el tema nuclear. Eu acho que o presidente Figueiredo foi uma figura central nesse processo, muito mais pelo que ele evitou que se fizesse do que pelo que ele efetivamente tenha feito. Quer dizer, nós sabemos todas as resistências do presidente Geisel a abrir mais a cooperação, até mesmo por temperamento. O presidente Figueiredo tinha uma simpatia inata em relação à Argentina, onde ele tinha morado quando tinha 15 anos de idade, e o pai na condição de exilado político na Argentina. Então, ele tinha uma relação aí, no plano pessoal, interessante, para dizer o mínimo.
ele já vinha acompanhando a evolução dos assuntos nucleares, e eu vi aqui em algumas minutas de algumas informações, de algumas coisas que foram feitas ainda no governo Geisel, um despacho do Geisel para o general Golbery, e o general Golbery colocando um papel que eu vi várias vezes, F, atenção, quer dizer, Figueiredo, fica de olho nisso, de modo que era alguma coisa que o Figueiredo já tinha, digamos assim, em mente autorizar o seu principal assessor nessa matéria, que era o general Venturini, secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional, era tocar, assim que as condições fossem favoráveis, o projeto de cooperação com a Argentina. De modo que eu acredito que o papel dele tenha sido muito importante, porque ele ajudou a catalisar, inclusive, resistências no campo militar. Realmente houve uma visita à China e foi num momento em que nós estávamos ainda à busca de fontes de fornecimento de urânio para os nossos reatores de pesquisa, que requeriam urânio a 20%, basicamente. Na verdade, nós compramos da China não o urânio, mas sim os serviços de enriquecimento. A delegação que foi à China já levou 8 ampolas, 8 containers de hexafluoreto de urânio, feitos no IPEM, numa instalação chamada PROCON, que era Projeto Conversão, e uma meia ampola também, eram 8 ampolas e meia, 8 containers e meio. Esses foram levados à China e, enfim, os chineses forneceram o urânio enriquecido a 20%. Aparentemente, há versões, mas eu não posso confirmar, de que uma das ampolas continha urânio enriquecido a 93%, porque um dos reatores de pesquisa nosso ainda estava a utilizar uma carga de 93% de origem americana anteriormente, e que queria se completar aquele ciclo, e depois, na próxima recarga, o reator seria desativado, seria reconvertido para 20%, e aí passaria a receber a carga de 20%. Mas isso eu realmente não pude efetivamente confirmar. A minha impressão é que efetivamente veio uma ampola de 93%. Usted ve la diferencia de percepción que había en los dos países respecto... Es más, en la Argentina algún trasnochado llegó a pensar que en realidad la única defensa contra Brasil era justamente desarrollar armamento nuclear, porque era lo único que podía emparejar un poco la situación. Pero eso nunca pasó de ser el sueño de algún trasnochado. Pero es importante marcar esa diferencia. La participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo nuclear argentino fue nula, cero. Capitán, ¿el trasnochado tiene nombre? Puede haber habido más de un trasnochado. No. ¿Tienen nombres? No, honestamente no podría dárselos. Sé que en algún momento alguien en el ejército, pero no podría, porque inclusive no lo sé exactamente, ¿no? Pero nunca ha pasado de eso. Si usted lo analiza fríamente, tenía razón. Si usted tiene frente al lado suyo un país mucho más poderoso que usted, el único medio de disuadir, no de atacar, sino de disuadir un ataque es con armamento nuclear. Eu me lembro que em janeiro, ou talvez fevereiro, logo depois da eleição formal pelo Tancredo Neves no colégio eleitoral, foi solicitado, ele, presidente eleito Tancredo, solicitou ser brifado sobre as atividades nucleares no Brasil. E houve um encontro do Dr. Rex Nazaré Alves, que era o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, com o presidente Tancredo, na Granja do Riacho Fundo. Tancredo escutou e, ao final, fez uma pergunta: professor Rex, e se os argentinos fizerem alguma coisa inaceitável, nós estamos preparados para reagir? Eu somente queria apenas saber se o senhor pode confirmar. A gente tem alguma evidência de que o Délio, de fato, levou uma proposta disto ao presidente Figueiredo, e a proposta tinha o seguinte conteúdo: que o Brasil poderia fazer dita explosão
com vistas ao encerramento dos 21 anos de ciclo nuclear. Isto seria feito já nos últimos meses do governo Figueiredo, como uma maneira do estamento militar brasileiro poder mostrar à nação brasileira que a ditadura havia conseguido atingir um desenvolvimento tecnológico autônomo que justificaria, em alguma medida, essas 2 décadas de governo. Eu confirmo que houve um documento, uma exposição de motivos do brigadeiro Délio ao presidente Figueiredo. Ele propunha que o Brasil fizesse uma explosão nuclear pacífica no dia 14 de março de 1985, na véspera da posse do presidente civil, né? E porque isso demonstraria o grande prestígio do Brasil e o grande êxito do regime militar. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhecia que o Brasil não tinha a menor condição técnica de fazer isso, porque não havia conseguido enriquecer o urânio de uma forma, enfim, que fosse explosiva, não havia conseguido reprocessar o plutônio do material irradiado, porque o material irradiado estava todo sob salvaguardas, e o que a gente se reprocessava eram miligramas e quase sempre voltados até para aplicação médica, né, para, enfim, marca-passos e outras coisas assim, não? Então, com base nisso, ele propunha que aquele urânio que havia sido comprado da China, uma pequena ampola a 93% para fazer o elemento combustível dos reatores de pesquisa que necessitavam de um fluxo mais elevado, né, para produzir certos radioisótopos, que a gente usasse isso e tentasse, a partir daí, fazer um artefato explosivo. Eu só queria comentar que havia um ambiente nessa época de muita tensão, talvez fosse em parte pelas posições sempre extremistas extremas de um lado ou de outro. E eu diria também, para botar isso no contexto mais amplo, que éramos 2 governos militares. E como sempre houve, desde o nascimento dos 2 países, Brasil e Argentina, sempre houve um DNA de ter sido dividido pelo Reino Unido. Aparentemente, o Reino Unido se deu conta de que o Brasil ia continuar avançando para o sul. E criou, e fez pressão, aí a Argentina criou o consulado, né? Criou um vice-reinado, enfim. Mas havia um DNA que the bad guy eram os britânicos e depois os anglo-saxões. O Carter, de certa maneira, faz esse papel. E quando se tem conhecimento das instruções do Cyrus Vance, aquilo está o mais explícito possível. Então muito bem, você pode até entender como sendo algo razoável quando você quer evitar a proliferação nuclear, mas aos países que estão sendo objeto dessa campanha, você confirma teses de radicais. Olha, os americanos estão querendo nos separar, como os britânicos fizeram, né? E daí que eu acho a excelência e a sorte de ter havido um momento, e mais que tudo porque, no fundo, não há problemas insolúveis entre Brasil e Argentina. Havia uma sensação de que a Argentina estava na frente e que isso era um impacto estratégico, né, de grande importância no quadro. E por isso eu creio que nessa fase, final dos anos 70, chegamos a um momento mais delicado, até porque os americanos, e isso aconteceu claramente na visita do Cyrus Vance, os americanos exploravam uma linha para pressionar o Brasil a assinar o TNP,
exploravam uma linha de provocação com a Argentina, né? Faziam intrigas do lado argentino contra o Brasil e manipulavam, de certo modo, essa rivalidade a seu favor. Cuando Cyrus Vance se presentó a Brasilia trayendo prácticamente un ultimátum del presidente Carter, yo estaba en ese momento ya al frente de la embajada y pude presenciar lo que creo yo fue en ese momento una gran sorpresa en muchos sectores de la dirigencia política y diplomática e incluso militar brasileña. En ese momento, en definitiva, no estábamos demasiado lejos del tiempo en que un canciller brasileño decía todo lo que es bueno para los Estados Unidos es bueno para Brasil. Un canciller, por otra parte, que era una fuerte personalidad como el general Juracy Magalhães, ¿no? Y esto había transcurrido poco tiempo desde que había tenido lugar esa declaración. Y aquí nos encontrábamos con que había un gran objetivo brasileño que los Estados Unidos consideraban contrario radicalmente a sus intereses y de que estaban dispuestos a oponer. El acuerdo con Alemania, yo diría que no causó en la Argentina una sensación de demasiada sorpresa. Después voy a decir algunos aspectos que sí merecen señalarse en cuanto a la opinión argentina sobre ese acuerdo. El acuerdo de Brasil y Alemania está a la altura, diríamos, de las aspiraciones de Brasil, quizá demasiado a la altura de las aspiraciones de Brasil. Argentina había tenido su acuerdo con Alemania y había sido exitoso, y aquí venía un acuerdo mucho mayor. Se trataba de 8 centrales de 600 megawatts, aparte de todos los otros elementos que componían el plan, uno de los cuales tan críticos como el enriquecimiento de uranio. Bien, hubo una, perdón que me cite a mí mismo, pero yo tuve la oportunidad de aprovechar una entrevista periodística para decir que en el momento en que estaba en plena vibración los ecos de la declaración de la presencia de Cyrus Vance y de las exigencias de Cyrus Vance, que la Argentina no preveía ningún objetivo militar en el acuerdo brasileño-alemán. En el caso argentino, la decisión de desarrollar la tecnología de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa fue una consecuencia de la política Carter. Cuando se nos negó la provisión de uranio enriquecido al 90% para nuestro reactor de investigación, que en esa época trabajaba al 90%, y se nos negó uranio al 20% para el reactor que estábamos construyendo en Perú, la reacción de la comisión fue la que era de esperar. Vamos a desarrollar nuestra capacidad de enriquecimiento de uranio. ¿Por qué se mantuvo en secreto? Por una sencilla razón, porque era tan en secreto, y esto es otra anécdota personal, que yo, que era compañero de Castro Madero y amigo desde la infancia, no me enteré que estábamos desarrollando Pilcanilleu. Empecé a trabajar en la comisión y ser el jefe de Relaciones Internacionales, hasta que Castro consideró que era el momento que yo tenía que intervenir. Pero ¿cuál era el temor? Que la presión de Estados Unidos fuera tal que el proyecto fracasase antes que hubiera llegado a buen puerto. Houve sim surpresa, ninguém sabia. Aliás, se Roberto Ortiz não sabia, muito menos o lado brasileiro saberia. Enfim, mas houve aquela surpresa por causa do enriquecimento de urânio, mas depois percebeu-se, inclusive, que era uma tentativa de obter abastecimento para os seus reatores de pesquisa, né, de um lado. O outro documento, finalmente, o documento 27, é um documento que é feito um mês antes do encontro de Foz, onde se relata o sobrevoo de um avião militar brasileiro, um sobrevoo mútuo sobre as instalações de Pilcanilleu. A gente sabe naturalmente que possivelmente os serviços de inteligência de um e do outro lado
faziam as suas atividades naturalmente. Agora, o fato de que tenha havido dois sobrevoos brasileiros de Pilcanigeu um mês antes de Foz, na nossa interpretação de historiadores que não estavam presentes no momento, sugere que havia bons motivos para desconfianças, de um lado e do outro, provavelmente. E a gente queria poder ouvir os testemunhos sobre a sua percepção daquela situação, daquele contexto, etc. Todo el mundo tiene ya delante suyo el documento número 27, que efectivamente nosotros nos preocupó en ese momento el sobrevuelo del avión brasileño sobre Pilcanigeu. Ahora, anteriormente yo he escuchado acá, y en ese entonces nosotros sugerimos que hicieran una nota de presentación ante la Embajada de Brasil y eventualmente ante el gobierno de Brasil. No recuerdo si eso era la sugerencia nuestra, pero yo he escuchado acá mismo que debido a las disidencias internas de Brasil, dicho por los propios colegas brasileños, posiblemente la Fuerza Aérea brasileña, con el pretexto de hacer un vuelo a Chile, desvió el avión para pasar sobre Pilcanigeu, sin conocimiento de la autoridad central, si es que había una autoridad central en Brasil que dirigía todo esto. En ese sentido, hemos escuchado acá de nuestros colegas que no todo estaba centralizado en Brasil, sobre todo en el tema nuclear. Nosotros lo vemos después, lo dejamos pasar, dimos la sugerencia que se pidiera información. Ignoro si luego se la pidió, pero también teníamos conocimiento, como yo he expresado varias veces, de las disidencias internas entre las Fuerzas Armadas brasileñas, que Fuerza Aérea estaba a cargo de esto, Marina a cargo de esto, Ejército a cargo de otro. Entonces sabíamos, y además que Itamaraty o Presidencia posiblemente no controlaban todo. Así que dentro de ese contexto lo podemos poner pero para nosotros evidentemente tenemos que pedir una explicación, qué había pasado, pero no fue algo determinante que influyera en Foz do Iguaçu. A proposta, a questão do sobrevoo, que muito provavelmente, eu diria que certamente foi uma iniciativa da Força Aérea ou até de pessoas da Força Aérea, não necessariamente do comando da Força Aérea, do ministro, naquela época era o Ministério. O procedimento não era novo. Na verdade, nós tivemos esses episódios de sobrevoos em locais não autorizados, tanto por parte de aeronaves militares brasileiras na Argentina, como por parte de aeronaves militares argentinas no Brasil. Eu me lembro, por exemplo, que um avião do Correio Militar Argentino, que ia mensalmente ao Brasil, assim como ia um avião da FAB mensalmente a Buenos Aires, fez o plano de voo habitual até Brasília, só que desviou-se do plano de voo e sobrevoou a base aérea de Anápolis. Sobrevoou, fez a curva, voltou e tal, pousou. Tal. Houve também um outro sobrevoo de um avião da Força Aérea Argentina em Angra dos Reis. E isso, digamos assim, causou, na certa época, uma certa irritação pelo sobrevoo não autorizado, que estava bem longe das coordenadas do plano de voo. Mas não houve protestos oficiais brasileiros. Houve apenas, que eu sei de um dos casos, o de Anápolis, manifestação de desagrado de oficiais da aeronáutica brasileira ao agregado aeronáutico argentino. Embaixador, o senhor foi o enviado do presidente Sarney a Buenos Aires para anunciar de primeira mão ao governo Alfonsín o enriquecimento de urânio brasileiro. A gente queria ouvir o senhor sobre como foi montada essa operação, qual foi a conversa que o presidente Sarney, a instrução que o presidente lhe deu, como foi a sua recepção em Buenos Aires e qual era o ambiente em que o anúncio é feito. Eu era, na época, dentro da hierarquia da presidência, a pessoa mais credenciada que cuidava de questões internacionais, que o meu título era assessor especial, que era o cargo antes desempenhado pelo Dr. Célio Borja. E eu tinha essa função de ser ligado a ele pessoalmente. Por isso é que ele quis que eu fosse
a Buenos Aires, em lugar de se mandar um diplomata da chancelaria, né? Que havia um realce pessoal, ao qual, aliás, o presidente Alfonsín foi sensível, né? Porque ele percebeu isso perfeitamente, né? E a ideia era justamente reforçar com um passo adicional a construção da confiança, né? Evitar de toda maneira que a notícia fosse divulgada antes que ela fosse comunicada de uma maneira especial e privilegiada ao presidente Alfonsín. Cheguei ao Aeroparque e lá já me esperava o embaixador do Brasil, que tinha sido avisado pelo Itamaraty e por mim, e ele me levou. Eu fui ver o presidente Alfonsín na Quinta, não no Palácio Presidencial. Eu fui visitá-lo na casa dele, pessoalmente. E creio que foi um gesto, enfim, eu não quero exagerar a importância, mas que contribuiu ainda mais para consolidar esse processo de confiança que já vinha se construindo. Eu me lembro que eu fui visitar a vice-ministra do Exterior do Canadá, que era Louise Frechette, que depois foi subsecretária-geral da ONU, e, enfim, anunciei a ela, quando eu falei Full Scope Safeguards, ela deu um salto assim, Full Scope? Are you accepting them? Enfim, ela estava mais surpreendida do que nunca. Havia, portanto, essa movimentação, tanto por parte do presidente Collor à época, e como, imagino eu, do presidente Menem também, um pouco de certa maneira, fazer as pazes com a comunidade internacional, sobretudo num contexto que é preciso que se tenha em mente também, que era o contexto do fim da Guerra Fria. Esse contexto de fim da Guerra Fria levou ou estimulou enormemente países do chamado mundo de desenvolvimento, que incluía países, sobretudo os países de maior dimensão, de maior peso, que era Brasil, Argentina, Índia, Paquistão e África do Sul, sob certa maneira, quer dizer, épocas de transição, épocas de maior aproximação com a ordem que havia vencido, né, que é a ordem ocidental, enfim, mais aberta, mais liberal, e foi também uma década de grande codificação de questões políticas e econômicas. Foi a década da criação da OMC, da conclusão da rodada do Uruguai, foi a década, enfim, da nossa adesão e da Argentina ao TNP. Quer dizer, de certa maneira, houve um influxo de países que antes eram vistos como um pouco recalcitrantes, de adesão ao chamado, digamos, mainstream internacional. Então, essa eu acho que é o pano de fundo. Sin ninguna duda, estamos refiriéndonos al tema específico nuclear y también a los otros, que los dos países tienen una clara vocación de cooperar. Evidentemente, como en todo tipo de uniones, todo tipo de convivencias, existen divergencias que hemos advertido que son transitorias. A veces las decisiones se toman primero en un lugar, luego en el otro, pero estamos coincidiendo y vamos a seguir haciéndolo. Yo soy un absoluto y confiado ser humano en cuanto que la relación Argentina-Brasil en el campo nuclear solamente puede progresar, y para mejor y para bien de los dos países. Hay cuestiones que tenemos que explorar conjuntamente, que es comenzar a crear empresas comunes, inclusive teniendo en cuenta el mercado externo, que nosotros estamos capacitados ya para exportar tecnología nuclear exportable, obviamente, y de parte argentina hemos venido demostrándolo, y para nosotros no sería nada mejor que poder hacerlo conjuntamente con Brasil. Entre os anos
60 e até hoje, foi um tempo muito importante na mudança de relacionamento entre o Brasil e a Argentina, né? E é claro que sempre há aquela rivalidade entre vizinhos. Eu garanto uma coisa: sempre haverá, enquanto houver futebol, sempre haverá uma enorme suspeita entre o Brasil e a Argentina.